Olá, boa noite. Está começando mais um Identidade e como é bom ter a sua companhia aqui. No programa de hoje vamos conhecer a história de superação e força do Bruno Rodrigues. Ele nasceu prematuro com 6 meses, pesando 1,2 kg. Muitas pessoas diziam que ele não sobreviveria, mas Deus já tinha um plano especial para ele. E eu quero que você se lembre que nós estamos aqui no mês da doação do Anjos da Esperança. Com a sua ajuda, nós vamos poder alcançar mais pessoas e levar a mensagem de esperança do amor de Jesus. E você pode fazer a sua doação pelo Pix. O valor é você quem escolhe. A nossa chave do Pix é o e-mail anjos@novotempo.com. Juntos podemos semear esperança no coração de muitas pessoas. A gente vai para um rápido intervalo, são só 30 segundos e na volta o Bruno já vai estar conectado com a gente. O Identidade volta já. Minha avó paterna, infelizmente, deu uma sentença dizendo que eu não passaria de um dia. E ela errou nos cálculos, porque já se passaram 44 anos. Então, pela graça de Deus, pelos planos que Ele tem na minha vida, já se passaram aí 44 anos do nascimento. E eu agradeço a Deus tudo que Ele vem me proporcionando, tudo que Ele vem me dando a oportunidade de crescer. Desde o nascimento, a vida do Bruno Rodrigues tem sido marcada por desafios e superações. Prematuro de 6 meses, pesando 1,2 kg, ele passou os primeiros meses de vida no hospital. E ao longo da infância, enfrentou cirurgias e dificuldades motoras. Mas com o apoio inabalável de seus pais e uma fé que sempre o sustentou, ele seguiu em frente. Hoje, aos 42 anos, é bacharel em Direito e pós-graduado e um pregador da Palavra de Deus, viu? A sua jornada é um testemunho de perseverança e esperança, mostrando que nenhuma limitação pode impedir um propósito quando se caminha com determinação e confiança em Deus. E o Bruno já está conectado aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Identidade. Bruno, boa noite para você. Boa noite, Gabi. Boa noite a todos e todas e que Deus seja o condutor da nossa conversa. Amém. O Bruno, sua mãe conta que você nasceu ali prematuro porque ela já se assustou com uma queima de fogos de artifício. Você ficou quanto tempo internado e como é que foi esse período, segundo ali o relato da sua mãe? Então, pelos relatos da minha mãe, eu fiquei 3 meses internado para ganhar peso. E lá em 1981, a gente não tinha os recursos que a gente tem hoje. Então, minha mãe, uma jovem de 17 anos, meu pai, um jovem de 19, não estavam preparados para esse momento, mas era um plano de Deus para a vida deles e para a minha também. E aí, logo no início da minha trajetória, no meu nascimento, eu tive que passar por essas provações. Esses 3 meses internado para ganhar peso. E ao longo dessa caminhada foi que minha mãe, ao longo do desenvolvimento, foi que minha mãe percebeu a diferença na estrutura e tudo mais. Agora, inclusive, durante esse tempo aí, os seus familiares, principalmente ali sua avó paterna, ela não acreditava muito que você sobreviveria, não é mesmo? Não, minha avó paterna, infelizmente, deu uma sentença dizendo que eu não passaria de um dia. E ela errou nos cálculos, porque já se passaram 44 anos. Então, pela graça de Deus, pelos planos que Ele tem na minha vida, já se passaram aí 44 anos do nascimento. E eu agradeço a Deus tudo que Ele vem me proporcionando e tudo que Ele vem me dando a oportunidade de crescer com fé e sabendo que Ele é o condutor de toda a trajetória do ser humano. É verdade. E depois desses 3 meses, você saiu do hospital e enquanto ali você crescia, a sua mãe então percebeu que você era diferente das outras crianças. O que ela notou de diferença ali, o que foi que ela notou de diferença, né? E qual é a atitude dela? O que ela fez diante disso? Então, ela notou que eu não tinha estrutura de um bebê para aquele momento de vida. Eu era muito molinho, eu não sentava ali, não tinha uma estrutura como de um bebê com aquela idade ali no momento. Então, foram essas percepções que ela teve.
E ao longo do crescimento foi que ela, de fato, evidenciou essas diferenças. A minha mãe sempre foi muito presente na minha vida. Então, a partir dessa visão que Deus proporcionou para ela, foi que ela entendeu essa diferença e ela junto, e claro que meu pai também como provedor naquele momento, mas minha mãe mais presente na minha vida, é, viu essa diferença e ao longo foi atrás das reabilitações e tudo mais. É curioso, né? Eu vejo como as mães têm um superpoder, entre aspas, assim, que Deus, obviamente, coloca no coração delas para ver e perceber determinadas coisas que às vezes as pessoas não percebem, né? E aí a sua mãe foi em busca de informação e de reabilitação para você. Foi quando que Sim. vocês ali encontraram a Sociedade Pestalozzi? Conta pra gente como foi lá e o que você fazia, que tipos de terapia que você fazia, como é que foi esse tratamento, digamos assim? Então, a Pestalozzi, eu adentrei na Pestalozzi com, vamos dizer aí, de 3 para 4 anos. E a minha reabilitação foi mais direcionada para questão multidisciplinar, fisioterapia, esses, esses pontos para o desenvolvimento de uma criança. Ali começou a jornada, ali eu comecei a entender também aquele universo. Sou muito grato à Sociedade Pestalozzi aqui de Niterói e todo o estado da Pestalozzi faz um trabalho, no Brasil, né, não só no estado do Rio de Janeiro, mas no Brasil faz um trabalho muito bonito. Então, a Pestalozzi foi um ponto de partida para esse conjunto de ações de reabilitação para a minha vida. Uhum. Depois de um tempo, você saiu de lá e foi para uma outra clínica, né? E ali os fisioterapeutas concluíram que você teria que ser operado, passar por uma cirurgia, não foi isso? Sim, porque o que que acontece? Eu não andava, eu me arrastava. Então, ali, nessa segunda clínica, foram que eles realmente chegaram à conclusão de que era necessária uma intervenção, duas intervenções, na realidade, cirúrgicas. Eu fiz duas cirurgias, uma foi de alongamento de tendões e outra foi de correção de pés. Então, nessa segunda clínica, uma clínica particular, chegaram a essa conclusão. Essa clínica hoje nem existe mais, mas foi ali que a minha mãe teve realmente a certeza de que era necessário uma intervenção cirúrgica para essas questões de mobilidade e tudo mais, para uma melhoria na qualidade de vida. Então você fez ali essas duas cirurgias, né? Se eu não me engano, ali a primeira aos 9 anos de idade, com alongamento dos tendões, e a outra aos 12 anos de correção dos pés. Como é que foi para você Isso. passar por esses procedimentos e como é que foi também o pós-operatório, né? Porque a gente muitas vezes ouve falar que o pós-cirúrgico ali é bem delicado, é bem complicado, exige bastante atenção, bastante cuidado. Como é que foi esse período? Então, na minha primeira cirurgia, todas as cirurgias, todas as duas foram complexas, dentro da realidade de cada uma delas. Porém, na primeira cirurgia, teve uma limitação para mim, porque eu tive que engessar as pernas completamente, eles colocaram uma tala, e aí eu ficava mais na cama, ali, naquele tempo, né, naquela questão temporal, para essa reabilitação. Então, essa primeira cirurgia foi mais complicada, mas mesmo assim eu queria frisar a importância realmente da minha mãe, porque minha mãe, eu não sou alto, eu sou baixinho, minha mãe também, mas minha mãe, de Deus, ela recebeu uma força extraordinária, ela me tirava da cama, me colocava no chão para que eu pudesse brincar com os colegas de rua que vinham me visitar e tentar tirar um pouco esse momento difícil da vida, principalmente de uma criança, com uma oportunidade maior de convívio ali mesmo que somente em casa naquele momento, né? Você não E a segunda frequentou, cirurgia foi... você não frequentou a escola nesse período, né? Não conseguia frequentar a escola. Não. Eu realmente eu fui inserido na educação pós as minhas cirurgias, porque ali já comecei a ter uma independência maior. Eu Perfeito. comecei a andar de fato. Comecei a andar de fato, mas não, nesse primeiro momento, não com as muletas. Eu andava dando a mão à minha mãe. A gente ia para tudo que é lugar juntos. Inclusive, as pessoas pensavam até que minha mãe era minha namorada, porque a gente
a gente ia para tudo. Todos os lugares a gente ia junto. E aí também tem a questão da dificuldade da educação, né? Infelizmente, eu passei por um momento de preconceito naquele espaço. Foi uma escolinha próxima aqui da minha casa. A gente tentou me inserir, mas a escola recusou, alegando que que eu não teria estrutura para me receber, que ali não era o meu lugar. Mas, na época, nós entregamos na mão de Deus e uma outra escola próxima a essa que me recusou me aceitou. Ali eu concluí até a minha 5ª série e dali depois eu segui minha jornada acadêmica e tudo mais. Interessante, né? As escolas não podem negar matrícula, né, gente? E a gente vê isso ainda acontecendo. É claro que isso foi há anos atrás, mas infelizmente hoje isso Sim. ainda é uma realidade. Agora, no próximo Uma realidade bloco, muito grande. o Bruno vai contar ali pra gente uma linda experiência que ele viveu na juventude e que permitiu que ele realizasse o sonho de ser advogado. Agora eu quero fazer uma pausa aqui na nossa conversa, Bruno, e perguntar para o pessoal de casa se já conhece o nosso catálogo da revista Esperança. Eu quero que você confira esse vídeo e o Identidade volta aí em seguida. Você conhece a coleção de revistas Esperança? Temos uma grande variedade de temas que certamente você vai se interessar. Saúde física, mental e espiritual, família, finanças, profecias, crenças, fé e muito mais. Visite nosso site novotempo.com/escola bíblica. Escolha a revista Esperança que melhor se adapta às suas necessidades e como quer recebê-la. Insira seus dados, coloque seu nome completo, seu CPF, endereço, e-mail e telefone. E como conheceu a nossa revista Esperança. Neste caso, selecione a opção TV. Pronto! Você receberá seu material em breve. É muito fácil. Não perca sua revista Esperança sem custo. TV Novo Tempo, o canal da esperança. Estamos de volta e no Identidade de hoje estamos conhecendo a história do Bruno Rodrigues. No bloco anterior ele comentou ali que foi começar a frequentar a escola, mas foi rejeitado, né? Sofreu um preconceito e precisou mudar de escola. E a gente vê que infelizmente hoje, ainda hoje, isso é uma realidade para muitos, infelizmente. E as escolas não podem negar matrícula, né? Então você aí de casa, se sofreu algum tipo de preconceito nesse sentido, fique esperto e corra atrás dos seus direitos. Agora, Bruno, você voltou ali ao médico que te operou e ele falou para você uma coisa. Você disse que, eu sei que você teve uma certa resistência. Eu quero saber o que esse médico falou para você. Então, quando ele me receitou, me prescreveu as muletas, eu pulei da cadeira porque na minha mente eu não precisava. E eu fui até ríspido com o médico, mas ali naquele momento, e eu falei para ele: doutor, eu não sou aleijado, eu tenho as 2 pernas e tenho sensibilidade. Se o senhor me der um beliscão aqui agora, eu vou gritar. E aí ele, para me convencer de que era necessário, que era a independência da minha vida, ele usou um seguinte exemplo. Imagine uma cena: você, sua mãe e sua namorada, os 3 andando juntos, que coisa bonita. Aí foi que eu falei: não, me dá as muletas aqui. Aí dali eu comecei a aceitar, porque eu entendia que minha mãe não tinha que ser partícipe da minha vida, eu tinha que ter essa independência enquanto pessoa, sem a necessidade de ter a minha mãe em todos os locais que eu frequentasse. Então dali foi uma frase muito impactante do médico, mas que me fez despertar para essa importância. Não foi fácil essa adaptação às muletas, mas depois que eu me adaptei, eu costumo dizer, e claro que é apenas um exemplo, mas eu faço tudo. Eu só não pulo o muro porque nunca precisou. Mas o dia que o cachorro me der um pega, eu espero que isso não aconteça, que eu possa, que eu tenha essa independência para se defender ali, né? Uma vida. Sim. Agora, quando você era jovem, uma pessoa te levou para contar a sua história numa emissora aí de Niterói. E na volta, um casal te deu carona. O homem começou então a conversar com você e eu queria saber sobre o que foi essa conversa. Então, eu fui convidado para essa entrevista
E a minha ida foi uma ida teoricamente fácil, porque o carro do programa, eu havia combinado com eles, eles me levaram até o Aras, que os programas eram gravados. Mas a volta eu fiquei preocupado, porque o Aras era muito longe do ponto de ônibus e eu ia andar muito. E ali a apresentadora do programa pediu que esse casal me desse carona, e ali no carro nós começamos a conversar. E ele me disse uma coisa que me chamou muita atenção. Ele falou: olha, eu parei para assistir sua entrevista, você falou muito bem, você se porta muito bem e você tem todo um perfil. Naquela época, eu havia saído de um trabalho, que eu fiquei 5 anos, eu prestei serviço para o Ministério do Trabalho aqui na minha cidade durante 5 anos. E ali, naquele momento, eu tinha saído do Ministério, estava repensando a minha vida, o que seria a minha vida, e sempre com desejo de cursar Direito ou Teologia. Então foi esse assunto que nós conversamos no carro, e ele falou para mim: ó, você tem perfil de juiz, então, além de conversarmos, eu contei um pouco da minha história, da minha situação para ele, trocamos de telefone, e ele é um anjo que Deus colocou na minha vida, e eu afirmo que existem anjos que se materializam na nossa vida, inclusive a ex-esposa dele, que hoje dorme no Senhor, que me apresentou também a Igreja Adventista, que me impulsionou a conhecer a Igreja Adventista. Então eu sou muito grato, tanto ao meu anjo, quanto a ela também, que foram muito importantes na minha vida. E essa troca de telefone ali no carro, né? Esse homem te ligou depois de um tempo e fez uma proposta para você. O que ele falou? Então, ele perguntou como é que estava a minha situação. Ele era piloto de uma grande companhia e ele até sugeriu para mim na época que eu colocasse o currículo na empresa, porque a empresa era obrigada a cumprir a cota e que todas as empresas com mais de 100 empregados são obrigadas a cumprir, na questão de inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, e a partir dali puxei a minha faculdade. Porém, a nossa conversa ela se deu em outro rumo. Ele disse para mim: olha, eu daqui a 5 anos vou precisar de um advogado e eu escolhi você. Eu, sinceramente, Gabi, achei que fosse uma pegadinha, porque eu fiquei impactado. Então, ele custeou a minha faculdade, durante 1 ano. Só que ele tinha o desejo de regressar para Portugal. Ele tem uma história em Portugal e ele falou: eu não vou te deixar desamparado, mas vamos correr atrás, de repente, de uma bolsa de estudos para você na faculdade. E aí corremos atrás. Eu passei todas as informações para ele na época, para que ele pudesse chegar no antigo reitor da faculdade. Ele enviou um e-mail para o reitor que eu nunca li. Então, antes dele ir para Portugal, esse reitor, o proprietário da faculdade, que eu também sou muito grato, nos chamou e disse que a partir daquele momento ele estava desobrigado com as mensalidades. Aí depois o proprietário da faculdade disse que ia dar um jeito para que eu continuasse estudando. E aí ele me contou por que ele tinha feito aquilo por mim, por que ele tinha me ajudado. Ele falou o seguinte: Bruno, alguém no passado fez a mesma coisa por mim e eu gostaria de devolver essa mudança, essa atitude que mudou minha vida para alguém que merecesse. Então você estava no local certo, na hora certa, e aconteceu o que tinha que acontecer. Ele voltou para Portugal e 1 semana ou 2 semanas depois o proprietário da faculdade mandou me chamar. Eu fui lá. Quando eu entrei na sala, ele olhou para mim: ué, eu ainda não te dei a bolsa, não? Eu disse: não, o senhor disse que ele estava desobrigado com as mensalidades, que o senhor havia uma possibilidade de acertar essa questão. Ele: não, peraí, tá aqui, ó, toma sua bolsa integral. Então eu costumo dizer que Deus pagou a minha faculdade do início ao final. Então é um testemunho que Deus, quando ele tem um propósito, quando ele tem um plano para a sua vida, ele age. É verdade, que bênção, hein? Mesmo depois de ir embora, ele deu um jeito ali, fez um pedido para o reitor e você pôde continuar a sua faculdade.
Agora, você conheceu a Igreja Adventista através da esposa desse amigo, né, que já faleceu, como você falou. Você se batizou, enfrentou ali outras duras provas nos anos seguintes. Infelizmente, nós não conseguimos contar todos os detalhes aqui, mas na igreja em que você frequenta, você inclusive atua no Ministério das Possibilidades. Como é que tem sido esse trabalho, Bruno? Conta pra gente. Então, nesse ano eu estou diretor do MAP, que é o Ministério das Possibilidades, e também Deus me deu a possibilidade de ser ancião. Eu estou ancião hoje na Igreja Adventista de Piratininga, que é um bairro próximo aqui. Então, através do Ministério de Possibilidades, do Ancianato e da Ação Solidária, a ASA, que foram essas incumbências que Deus me designou, a gente está tentando fazer uma junção para que as igrejas compreendam o seguinte: Jesus Cristo veio para todos, ele não veio só para alguns. Então, dentro das possibilidades, respeitando também a realidade de cada igreja, no que concerne a acessibilidade, a instrumentos para que as pessoas com deficiências tenham acesso à palavra de Deus. A gente tem tentado trabalhar essa consciência nas pessoas e principalmente, e eu acho que é o mais importante, é o acolhimento. Porque se você se sente acolhido, você sente a vontade de ficar. E aí, em Piratininga, eu sou mais atuante. Na realidade, a minha história com a Igreja Adventista começou na Igreja Adventista de um outro bairro chamado Largo da Batalha. Mas ali, eu comecei a sentir um vazio e um medo de sair da igreja, né? Na realidade, eu sou rebatizado. Então, agora em Piratininga, eu estou podendo servir a Deus, ter Deus como foco, porque se a gente for olhar para o lado, a gente não fica na igreja, a gente infelizmente sai. Então a gente tem que olhar para o alvo, que é Jesus. É verdade, e essa integração que o Ministério das Possibilidades proporciona é realmente muito importante, faz a gente se envolver ali e realmente é bem mais difícil a gente sair da igreja quando a gente está envolvido. Agora, nos bastidores aqui da nossa gravação, você falou uma frase que a produção separou para mim. Ninguém tem a palavra final da vida de outro ser humano a não ser Deus. Quem é Deus para você, Bruno? Deus para mim é tudo. Hoje eu entendo que Deus para mim é tudo. Apesar das perdas que eu obtive ao longo da minha vida, hoje eu não me vejo sem Deus. Eu sei que cada um passa o que tem que passar, cada um atravessa que tem que atravessar, os desertos que tem que atravessar, mas vamos fazer uma reflexão do seguinte: atravessar o deserto sem Deus é não encontrar saída. Atravessar o deserto com Jesus é a certeza de que aquele deserto vai passar, mas que você tem que aprender alguma coisa ali. Que mensagem bonita, hein? Obrigada, Bruno, por colaborar aqui com o nosso programa, participar com a gente. A sua história é muito impactante e consegue mostrar para muitos jovens que, de repente, sofreram algum preconceito, tem alguma questão física, alguma limitação, que não sabe o que fazer. A gente consegue ali ver na sua vida como Deus abre portas, especialmente quando é para servi-lo, né? E como Ele faz maravilhas através de nós. Então, eu quero te agradecer mais uma vez, pedir que Deus continue te abençoando e te usando ali na igreja para você poder alcançar muitas outras pessoas. A todos nós, Gabi, que Deus nos abençoe. Amém. E olha só você de casa, o Bruno mandou a história dele aqui pra gente através do nosso e-mail. Se você tem uma história interessante de superação, algum projeto relevante que faz diferença na sociedade, gostaria de contar pra gente, é só escrever um e-mail para nossa produção, que é identidadegeral, tudo junto, @novotempo.com. Faz ali um resumo da história, a nossa produção vai ler com muito carinho, com muita atenção e estudar a possibilidade de trazer você aqui e a gente tem a sua história aqui no Identidade. Não esqueça de deixar o seu contato também ali no e-mail para que a gente possa telefonar, de repente fazer uma chamada de vídeo para te conhecer melhor, tudo mais. Combinado? Então, se você tem alguma história ou conhece alguém que tem, fala assim, puxa, aquele meu amigo tem uma história tão interessante, manda para cá através do e-mail que a gente vai ver a possibilidade de contar a sua história aqui no Identidade. E a gente fica por aqui. Sempre se encontra, então, às terças e quintas, às 10h30 da noite. Mas se você perdeu, quer ver algum episódio e compartilhar com alguém, é só ir lá no ntplay.com. Tem uma playlist ali do Identidade, você pode rever todos os programas e compartilhar. Até a próxima. Tchau, tchau.